Vamos iniciar agora o segundo período da aula de Aerodinâmica 1 do dia 14 de abril de 2020. Neste segundo período, iremos ter apenas matéria do ponto de vista teórico, que irá complementar, ou terminar mais exatamente, o capítulo 6, portanto, o capítulo de escoamento turbulento. E, portanto, este assunto de hoje destina-se a complementar aquilo que já falámos relativamente a escoamentos interiores, portanto, tal como acabámos de ver no exercício do período anterior, nomeadamente, portanto, escoamento turbulento em condutas, e também no que respeita a escoamentos exteriores, por onde começámos nesta matéria, portanto, os escoamentos de camada limite que vimos anteriormente. Portanto, a ideia, neste caso, será voltarmos de novo aos escoamentos exteriores para analisarmos aqui a situação correspondente a camadas de corte, mais uma vez, tal como é a camada limite, em regime turbulento, mas, neste caso, aplicações em que as camadas de corte são efetivamente livres. E, portanto, a aplicação mais habitual que nós já vimos anteriormente no que respeita a regime, ou no que respeitava a regime laminar, de camadas de corte livres, é efetivamente o exemplo de um jato livre. O jato livre tem todo um conjunto de aplicações e sejam elas aplicações do ponto de vista da propulsão, quer outro tipo de aplicações mais genéricas em engenharia. Bom, mas começando então por relembrar aquilo que nós já conhecíamos relativamente àquilo que vimos, nomeadamente na secção 4.7 do livro-texto, portanto, ainda respeitante a regime laminar, relativamente ao comportamento de um jato livre. Nessa altura, portanto, sendo que o regime do escoamento seria laminar, nós sabemos que as equações que regem este tipo de problemas, e que são, naturalmente, as equações simplificadas para camada de corte delgada, que se aplicarão também aos problemas de jato livre. Portanto, essas equações que regem estes problemas, de facto, em regime laminar, com facilidade, ou com alguma simplicidade, e nós, não o tendo feito para o caso do jato livre, porque justamente iríamos voltar a esse assunto aqui em regime turbulento, mas fizemos para outro tipo de problemas, como foi o caso da camada limite, sob diferentes gradientes de pressão, as chamadas soluções de Falkner-Scan, que têm o caso particular, portanto, para gradiente de pressão nulo, a muito conhecida solução de Blasius, que usámos aqui várias vezes. E vimos outras situações também, como por exemplo o escoamento num canal convergente, já há algumas aulas atrás, que também é regime laminar, portanto era passível de ser tratado através desta técnica designada por soluções de semelhança. Ora bem, não tendo nós visto, nessa altura, não fizemos a derivação em regime laminar, portanto para um jato livre, desta solução de semelhança, que nos permite obter a forma do perfil de velocidades média, normalizado pela velocidade de referência, sobre o E, que para o caso de um jato, tratando-se de, efetivamente, um jato com simetria axial, portanto, um jato que descreve na sua fronteira, o jato, digamos, uma superfície sensivelmente cônica, efetivamente, esse perfil de velocidades será dado não simplesmente por f', mas f' a dividir pela nossa variável de semelhança, sendo que essa variável de semelhança é definida, neste caso, à custa das propriedades, das características que fazem sentido para este problema, portanto, nomeadamente aqui, a nossa direção radial para um jato livre com simetria justamente axial, portanto, correspondendo aqui ao eixo do jato, a coordenada x, e uma espessura, então,
semelhante àquela que nós utilizávamos, digamos, em termos de critério para estabelecer a espessura de camada limite, né? Portanto, quando efetivamente os valores de velocidade decrescem assintoticamente para valores muito baixos, no caso da camada limite, seria para valores constantes iguais ao E, naturalmente no caso do jato livre, na medida em que no exterior nós temos a atmosfera em repouso, seria quando estes valores tendessem efetivamente para zero, segundo um determinado critério, portanto, que fosse coerente, tal como fizemos, por exemplo, no caso da camada livre. Bom, voltaremos a esta questão do critério para a definição de delta no caso de camada limite, daqui a pouco. Para já, apenas notar, então, que a definição seria, portanto, a nossa variável de semelhança da variável eta, seria como é habitual, portanto, no caso da camada limite era y sobre delta, aqui seria r sobre delta, mas naturalmente aqui o delta teria o significado não da espessura da camada limite, mas sim, aqui, de alguma forma, da espessura do jato, entendemos desta forma mais lata. Ora bem, e portanto a solução de semelhança por aplicação então às equações em coordenadas cilíndricas que iriam então, naturalmente sendo o jato axissimétrico, que iriam então produzir ou governar mais exatamente este escoamento em regime laminar, portanto aplicando a técnica que já é nossa familiar e que já vimos mais do que uma vez, como eu referi anteriormente, portanto para a obtenção dessas soluções de semelhança, iríamos obter algo desta forma, portanto aqui o nosso perfil de velocidade adimensionalizado, aqui representado, portanto, perfil de velocidade média, qualquer coisa desta forma, portanto, atingindo um valor de velocidade máxima na linha central que anteriormente designámos por o C, e que aqui poderia ser justamente o nosso o E também, o C, o E, enfim, corresponderia ao valor de velocidade máxima. Portanto, dado por esta expressão, então em regime laminar. Portanto, é uma solução que não atende derivado, mas lá está, não traz mais nada de novo do que a derivação que nós fizemos anteriormente, as derivações que fizemos anteriormente para, em regime laminar, obter soluções de semelhança. Portanto, iríamos, de facto, obter este perfil de velocidades que vocês poderão usar se é que necessitarem, efetivamente, num jato laminar. Claro que uma das coisas que nós aprendemos também foi que as camadas de corte livre, apresentando ponto de inflexão, o seu perfil de velocidades médio, portanto, são particularmente suscetíveis ao processo de transição laminar turbulento e, portanto, a transição vai ocorrer, portanto, da mesma forma como acontecia, por exemplo, no caso das camadas limites sob gradiente de pressão adverso, também apresentavam um ponto de inflexão, e, portanto, muitos mais suscetíveis à transição laminar turbulenta e, portanto, para valores relativamente baixos do número de Reynolds, ou relativamente moderados do número de Reynolds, para ser mais preciso, de facto, o nosso jato vai se processar já em regime turbulento. Portanto, lembre-se que a evolução do jato ao longo da direção axial basicamente corresponde, portanto, a uma saída com um perfil de velocidades média basicamente tampão, portanto velocidade constante, imediatamente aqui à saída, não exatamente constante, mas com um gradiente fortíssimo na realidade, portanto caindo depois a zero aqui para verificar a condição de não escorregamento das paredes aqui do ejetor, do jato, não é? Portanto com uma zona efetivamente, portanto praticamente apanhando, cobrindo todo o perfil de velocidades à saída, portanto com velocidade aproximadamente constante. Portanto, a chamada designação de perfil tampão. Depois, naturalmente, à medida que vamos andando para secções mais ajusando, portanto, ao longo de X, aquilo que nós vamos ter é que a condição de não escorregamento deixa de impor velocidade nula, não é? Na extremidade desse perfil de velocidades, passamos aqui a ter secções que já saíram cá para fora, para a atmosfera, já não estão em contacto com o ejetor, e, portanto, o fluido já não precisa de verificar a condição de não escorregamento na superfície sólida, porque a superfície sólida já não existe. Okay? Por isso é que se designa jato livre, justamente. Ele pode evoluir livremente aqui na atmosfera. E, portanto, a partir daí, efetivamente, o perfil de velocidades começa-se a alterar, efetivamente, começa a haver efeitos viscosos aqui na interface entre a zona, portanto, do nosso fluido que foi descarregado pelo jato, a alta velocidade, e a zona de velocidade, em princípio, nula ou desprezável, aqui da atmosfera em repouso. Portanto, um gradiente extremamente forte nessa zona, que rapidamente vai desacelerar, portanto, aqui elementos de fluido
portanto, da zona do jato, e irá trazer outros, arrastar outros elementos de fluido da atmosfera para dentro do jato, garantindo que ele efetivamente vá crescendo à medida que evoluímos ao longo de X. No entanto, esses efeitos viscosos não se estendem logo imediatamente até, portanto, logo desde a periferia do jato até ao eixo, não é uma coisa automática, e portanto eles vão apanhando uma zona cada vez maior, esta zona aqui é branco, okay? Permanecendo todavia até determinada altura, portanto até que esses efeitos atinjam efetivamente a linha central, portanto aqui o eixo do jato, portanto permanecendo uma região em que a velocidade inicial do jato permanece, portanto, com que ele foi descarregado aqui do ejetor, permanece constante, permanece inalterada, porque não chegaram novos efeitos viscosos para, efetivamente, alterar. Ora, essa zona aqui representada a tracejado, e, portanto, numa geometria axissimétrica, assume a forma aproximada de um cone, portanto, designa-se por, como vocês se lembrarão, cone potencial, porque, de facto, não havendo gradientes cá no interior, portanto, o fluido pode ser tratado como aproximadamente em condições de fluido perfeito, e daí a designação de cone potencial. Portanto, a partir do momento em que termina este cone potencial, portanto, os efeitos viscosos estenderam-se a todo o jato, e então não haverá nenhuma zona aqui constante de velocidade no jato, já todo o perfil de velocidades, todo ele é curvo, suave, sem qualquer descontinuidade tangencial, tal como está aqui representado. E, naturalmente, a partir também do fim do cone potencial, a velocidade na linha central, portanto aqui designada por UC, que foi constante permaneceu constante desde a descarga do jato, portanto aqui a secção imediatamente à saída, até à extremidade, ao fim do cone potencial. A partir daí, esta velocidade na linha central começa a decrescer, naturalmente, estendendo-se o jato cada vez a maiores distâncias, como efetivamente evoluímos, até que efetivamente a velocidade vai decrescendo tanto que naturalmente deixe de fazer sentido já considerar-se o jato. Bom, portanto, este tipo de comportamento naturalmente é independente do regime, acontece em regime laminar e em regime turbulento. Simplesmente, em regime turbulento, estes efeitos de arrastamento, esses efeitos efetivamente aqui de atrito nas fronteiras, serão mais intensos, justamente por causa dos mecanismos associados ao regime turbulento. Mas globalmente, digamos, o comportamento é o mesmo. Voltaremos também a falar disto de seguida. Ora bem, portanto, a grande diferença, efetivamente, é que haverá mais intensidade, então, destes mecanismos de corte, portanto, e cá está a nossa tensão de corte, que em regime laminar era apenas expressa desta forma, ok? Portanto, aqui a tal proporcionalidade com a viscosidade dinâmica face ao gradiente de velocidades que temos, a velocidade U, portanto, na direção X, velocidade média, segundo a direção radial, portanto, este gradiente significa a variação da velocidade ao longo desta direção radial, não é? Portanto, e lá está, vezes a viscosidade cinemática. Isto é a tensão de corte, efetivamente, que tínhamos em regime laminar. Em regime turbulento, já sabemos que temos que somar uma contribuição adicional que corresponde às tensões de Reynolds, portanto, tipicamente, poderão, para um escoamento bidimensional, aqui não é bidimensional cartesiano, mas é bidimensional axissimétrico, portanto, poderão ser expressas nesta forma. Todavia, também sabemos que o termo das tensões de Reynolds, o termo, chamemos de turbulento, face ao termo que, entre aspas, podemos designar por laminar, mas que na realidade formalmente é o termo viscoso, não é? Coeficiente de viscosidade aqui, viscosidade dinâmica, efetivamente, dizia eu, em regime turbulento, esta contribuição é, em geral, dominante, nomeadamente no que acontece aqui no nosso jato, ok? Ela será dominante. E, portanto, muito aproximadamente, de facto, estas tensões de corte podemos considerá-las como apenas e só, e isto vai nos ajudar, digamos, do ponto de vista analítico, como uma contribuição turbulenta. Ora bem, portanto, se quiséssemos tentar obter, coisa que não é habitual, mas que tentaremos obter, lá está, aqui, neste caso particular, portanto, para um jato livre, uma solução de semelhança, para tirar partido, no fim de contas, das vantagens que essas soluções de semelhança justamente nos proporcionam, e nos proporcionaram, portanto, em regime laminar, que é aí para as quais elas normalmente são obtidas, temos de fazer aqui, efetivamente, uma hipótese que analiticamente nos permita simplificar
a relação, a expressão que descreve o comportamento do jato, nomeadamente em termos de quantidade de movimento, ok? E essa hipótese vai ser que, em condições de semelhança, nós possamos escrever, então, a nossa tensão de corte, basicamente, muito aproximadamente aqui, apenas dada pela contribuição de turbulenta, desta forma. Portanto, criamos aqui uma função de semelhança adicional, G, que depois irá ser, então, tornada dimensional por este termo de pressão dinâmica, que aqui está, ρ ao quadrado, para que isto seja dimensionalmente coerente, esta igualdade, não é? E, portanto, mas será, digamos, a criação aqui de uma função de semelhança, portanto, uma função que depende apenas da variável de semelhança, aqui definida para o nosso jato, do mesmo modo, e, portanto, é uma hipótese que, na realidade, não temos certeza absoluta dela, portanto, a experiência demonstrará se esta hipótese é ou não razoável, em termos das nossas soluções, quando formos a confrontar com dados experimentais, mas é uma hipótese e é uma necessidade, efetivamente, de garantirmos, porque senão, como é que iríamos, de facto, escrever este termo de maneira a conseguirmos obter as soluções de semelhança? Claro que em laminar o problema não surge porque, de facto, este termo não existe, não é? Portanto, daí a necessidade de utilizarmos esta hipótese. E então, na nossa equação, então, que descreve este problema, em termos da evolução do jato, portanto, a equação de balanço de quantidade de movimento, iria surgir, e relembro, portanto, aquilo que vocês terão então na secção 4.7 do que foi feito para laminar, portanto, em termos dos detalhes da obtenção portanto, da equação de balanço de quantidade de movimento, segundo x, naturalmente é aquela que é dominante, para a nossa camada de corte delgada, neste caso já, portanto também camada de corte livre, e portanto nós obtivemos várias vezes, como eu referi, este tipo de relação, portanto em condições de semelhança, usando a nossa variável de semelhança e a nossa função de corrente, e aqui, neste caso, então não iremos ver os detalhes, portanto, dessa passagem, mas, digamos, se confrontarem, como eu referi, com a solução laminar, que tem na secção 4.7 do livro de texto, portanto, poderão ver efetivamente os detalhes, como esta relação é obtida, mas, como eu disse, não tem, digamos, muito mais a dizer do que aquilo que já fizemos anteriormente para outros problemas. E, portanto, vai surgir então aqui um conjunto de termos que envolvem efetivamente funções de semelhança f e g e a variável de semelhança, eta, ok? Surge aqui o nosso termo g eta devido às tensões de corte, neste caso de natureza apenas turbulenta, portanto em regime laminar surgiria aqui o termo que poderia ser expresso também da mesma forma como esta solução em função de f, porque lá está, a contribuição laminar era apenas função aqui de uma derivada de u em ordem a r, ok? E portanto isso podia ser expresso em termos da nossa função de corrente adimensional, o nosso f, ok? E da nossa variável de semelhança para o jato eta. E surge também aqui um termo associado à taxa de crescimento, então, da espessura do jato, porque lá está, relembre-se que as nossas soluções de semelhança justamente impõem semelhança do ponto de vista de que os perfis são todos semelhantes, mas aqui, efetivamente, nós vamos ter o jato, então, a aumentar aqui a sua espessura e, portanto, teremos aqui um termo que exprime justamente essa evolução. Ora, para haver semelhança, mais uma vez, naturalmente, este termo teria de ser, quando muito, uma constante. Portanto, não pode haver mudança da forma do perfil, porque senão não serão semelhantes, certo? E, portanto, vamos chamar a este termo B, e este B tem de ser uma constante. Portanto, efetivamente, para haver semelhança, naturalmente, aqui a nossa equação carrega os comentos e, portanto, depois vai dar origem, digamos, à solução de semelhança, que já não será esta, que era para o regime laminar, mas outra em regime turbulento, mas de forma semelhante, também, naturalmente, não pode depender de um termo que não tem nada a ver com a variável de semelhança, não é? Portanto, é um delta dx e que não está aqui expresso em termos de variável de semelhança, portanto, ao contrário do resto que temos aqui, certo? Portanto, efetivamente, o B tem de ser constante para haver semelhança, o que significa que, no máximo, portanto,
portanto, a partir desta expressão, da delta dx igual a b, que é uma constante, portanto, no máximo, delta de x, esta espessura, efetivamente, ok, pode variar linearmente com x, ou seja, se integrarmos aqui da delta dx igual a b, portanto, sendo b uma constante, nós vamos ter então que delta de x pode ser expressa no máximo para que a solução continue a ser de semelhança, ok? Nós até podemos ter delta de facto a variar, ok? O que não pode variar é o d delta dx, o que não pode haver variação é desta taxa de crescimento, na realidade, ok? E, portanto, significa que delta, efetivamente, para que a solução seja de semelhança, pode ser proporcional a x. Portanto, e a constante de proporcionalidade será esta constante que surgia aqui na equação da quantidade de movimento quando a transformávamos para condições de semelhança. Bom, mas para resolvermos o nosso jato não basta, efetivamente o problema não fica fechado, porque como vê aparece aqui constante, uma constante que nós não sabemos quanto é que é e, portanto, o problema efetivamente não está fechado. Todavia, nós podemos, para tentar fechar este problema, recorrer a uma informação que nós já utilizámos anteriormente, logo num dos primeiros exercícios desta sequência de exercícios, aqui em Aerodinâmica 1, em que analisámos o problema no jato em termos dos princípios de conservação de caudal, conservação de quantidade de movimento e de energia cinética. Vimos que entre duas secções o caudal no jato não se conservava porque havia arrastamento, embora isso obviamente justamente não viola o princípio da conservação de massa, porque há a haver o arrastamento através das fronteiras e portanto cada vez perfis de velocidade mais ajusante envolvem mais caudal por via desse arrastamento. Em termos de energia cinética, lá está esta velocidade na linha central e também o resto, as outras velocidades, portanto o perfil de velocidades, à medida que vamos evoluindo mais para jusante, vão sentindo os efeitos sucessivos aqui do trabalho das forças de atrito, portanto isto para ser suficientemente genérico para incluir apenas as viscosas do laminar, mas também as contribuições turbulentas, em regime turbulento, e portanto naturalmente irá haver esse trabalho, portanto são forças que são dissipativas, não são conservativas, portanto irá naturalmente haver a redução da energia mecânica total, e especificamente, neste caso, como se mantemos à mesma cota, portanto, redução da energia cinética, do caudal da energia cinética associada a cada uma destas secções aqui do jato, à medida que vamos evoluindo para jusante. Até que a energia cinética, efetivamente, seja desprezável e, portanto, como eu referi há pouco, deixemos de ter jato. Mas em termos de caudal de quantidade de movimento, aquilo que nós vimos foi que, como o jato evoluía em condições muito aproximadamente de gradiente de pressão nulo, porque estava livre na atmosfera, não havia confinamento de maneira a gerar um gradiente de pressão, portanto não há nada que imponha aqui variações de pressão, porque não há confinamento, o ar está todo aberto, não é? Aqui para todo lado, quer do exterior, quer para o interior, não existe nenhuma fronteira sólida, esta fronteira é fictícia, para todos os efeitos. Naturalmente atribuímos um determinado significado físico, mas não é nenhuma fronteira física, não é? E, portanto, não haveria resultante significativa das forças de pressão. Portanto, que seriam, seriam umas das forças que estariam a atuar no fluido. A outra possibilidade, portanto, de forças que atuariam aqui neste fluido, além das forças de pressão, eram, efetivamente, as forças viscosas. Naturalmente, como acabámos de dizer, em relação ao balanço de energia, essas forças viscosas são dissipativas e, portanto, vão sempre dissipando energia e, portanto, de alguma forma, dissipando, entre aspas, o jato à medida que vamos afastando do ejetor. No entanto, em termos de quantidade de movimento, relembremos que a quantidade de movimento é uma quantidade vetorial, não é uma quantidade escalar, ao contrário do que acontece com o trabalho e a energia. E, portanto, sendo vetorial, na realidade, o que se passa é que aqui os pares ação-reação, que na zona onde efetivamente vamos ter forças de atrito mais significativas, que é essencialmente aqui na zona da periferia do jato, de facto, nós temos em cada elemento fluido, portanto, de facto, um par ação-reação que é colinear, mas de sentido oposto. E, portanto, vetorialmente, de uma forma bastante aproximada, portanto, essas contribuições de quantidade de movimento para o caudal de quantidade de movimento, de facto vão-se compensando, garantindo que o caudal de quantidade de movimento,
portanto, permanece aproximadamente constante à medida que vamos evoluindo ao longo de x. Repare-se que isto é coerente também com o facto de, apesar da velocidade vai diminuindo, e nós sabemos que a quantidade de movimento depende da velocidade, mas depende também da massa, do caudal de fluido que se está a escoar. Portanto, a velocidade vai diminuindo, mas a massa, à medida em que vai sendo cada vez arrastado mais fluido, vai aumentando. Portanto, estes efeitos conjugados, de facto, garantem, como vimos nessa altura, e independentemente do regime de escoamento, nessa altura foi assim que nós analisámos o problema do jato livre, de uma forma mais abrangente, independentemente do regime de escoamento. Foi nessa altura que concluímos também a evolução, portanto, com base nestes balanços, a evolução ao longo, e numa análise de escalas, a evolução da velocidade da linha central, portanto, depois do cone potencial, decaía hiperbolicamente com a coordenada x, portanto, ia-se reduzindo à medida que nos afastávamos com x segundo uma hipérbole, ou seja, proporcionalmente ao inverso de x. Portanto, isso nós concluímos nessa altura, nesse exercício, logo, ainda na secção 4 do livro de texto, portanto, sem integrarmos qualquer informação acerca do regime, de soluções de semelhança, o que quer que fosse. Ok? Mas, efetivamente, então, nessa altura, uma das coisas que aprendemos foi que, muito aproximadamente, então, ao longo do jato livre, o nosso caudal de quantidade de movimento permanece constante. E, portanto, vamos conjugar a nossa equação de balanço, que estava aqui, à qual já tínhamos imposto uma restrição, neste caso, em regime turbulento, para podermos ter a possibilidade de ter soluções de semelhança, efetivamente, conjugá-la com esta, que é uma hipótese física verificada experimentalmente, que é o caudal de quantidade de movimento permanece constante. Ok? Ora bem, chamemos aqui ao caudal, portanto, M, e, portanto, aqui, lá está, nós poderemos escrevê-lo como UC vezes delta, e, portanto, esse valor teria de ser constante, o que resultaria, efetivamente, para a nossa velocidade UC, okay, expressa em função dessa constante, portanto, o nosso caudal, da nossa constante B, que aparece então aqui na nossa equação, portanto, teríamos efetivamente aqui a nossa constante B, portanto, aqui do que surge no nosso delta, não é? Repare que o que nós estamos a fazer é basicamente chegar aqui ao delta, certo? E substituí-lo por B vezes X, certo? Portanto, e escrevendo então o C como M sobre delta. Portanto, ficará M sobre B vezes X, certo? Utilizando esta nossa condição, que estava de acordo com a hipótese de, portanto, podermos ter semelhança. E, portanto, lá está, resulta, repare, daqui diretamente, para termos condição de semelhança e considerando que, de facto, se tem de verificar constância do nosso caudal de quantidade de movimento, portanto, que efetivamente a evolução da velocidade da linha central terá de ser aquela que nós também anteriormente concluímos com base também neste argumento, mas depois com argumentos de ordem dimensional. Portanto, o mesmo tipo de evolução, seja em regime laminar, ok? Portanto, evolução da velocidade ao longo da linha central, o decaimento da velocidade após o cone potencial, portanto, ao longo da linha central. Portanto, o mesmo tipo de evolução, seja em regime laminar, seja em regime turbulento, portanto, como já antes tínhamos verificado, como eu disse, sem sequer levarmos em consideração, como agora de alguma forma estamos a levar, na medida em que partimos da equação de balanço de quantidade de movimento, portanto, que seria escrita para regime turbulento, porque envolvia aqui a nossa função de semelhança G, que era uma função de semelhança para exprimir as tensões de Raymann, que só existem em regime turbulento. Mas nessa altura, portanto, chegámos, independentemente deste tipo de argumentos, não os usámos, portanto, usámos este argumento, que é sempre válido, e verificado experimentalmente, e usámos argumentos de ordem dimensional. Portanto, eu sugiro que revejam esse exercício para, efetivamente, também confrontarem aqui as duas abordagens diferentes, mas que conduzem, de facto, ao mesmo resultado. A velocidade na linha central, após o cone potencial, decai segundo o recíproco de x, portanto, 1 sobre x, ou seja, hiperbolicamente com x, independentemente do regime de escoamento ser laminar ou turbulento.
Obviamente que uma coisa é ser proporcional a 1 sobre x e, portanto, caírem ambos, quer em regime laminar, quer em regime turbulento, com 1 sobre x. Outra coisa é a taxa a que decaem e, portanto, naturalmente, proporcional significa que existe aqui uma constante qualquer vezes 1 sobre x. Não é? Obviamente que esta constante, que aqui está, será diferente em regime laminar e em regime turbulento. Portanto, este decaimento ocorre com taxas de crescimento, nomeadamente aqui associadas à nossa camada limite, que são diferentes em regime laminar e em regime turbulento, como já teriam de ser, justamente por causa destes mecanismos, que são também diferentes, os mecanismos ali de atrito, portanto, que atuam aqui na fronteira do jato e que conduzem justamente ao crescimento desse mesmo jato, são diferentes em regime laminar, em que só este é o único mecanismo, um mecanismo viscoso, e em regime turbulento, em que domina este segundo, portanto, de origem turbulenta, ou seja, associado às chamadas tensões de Reynolds. Bom, se forem ver mais uma vez, portanto, essa secção 7, portanto, nós tínhamos em regime laminar a equação de quantidade de movimento era basicamente, ou podia ser escrita desta forma. Não é? Portanto, em regime laminar, em que as nossas tensões de corte eram apenas de natureza viscosa e, portanto, surgiam aqui. Reparem a diferença quando confrontamos este segundo termo, que era o termo associado ao termo viscosa. Aqui tínhamos os termos associados à convecção. Obviamente não existe termo pressão, porque, portanto, da equação de quantidade de movimento, o termo gradiente de pressão pode ser considerado aproximadamente nulo, lá está, porque o jato livre evolui aproximadamente com um gradiente de pressão nulo. Portanto, tínhamos um termo, aqui estes termos associados aos efeitos de transporte convectivo, na nossa equação simplificada, portanto, para a camada de corte delgada, correspondendo à quantidade de movimento segundo x, e depois aqui o termo viscoso, que naturalmente, como veem, envolve aqui uma segunda derivada da nossa função de semelhança f. Portanto, e que neste caso, naturalmente, podia ser escrita à custa de f, porque a nossa tensão de corte também era função apenas de u, ok? Enquanto que em regime turbulento tivemos de arranjar outra função para exprimir aquelas tensões de Reynolds. Bom, mas basicamente surgia aqui um coeficiente multiplicativo, ok? Que envolvia este cavalo M e a viscosidade cinemática, que é naturalmente uma propriedade do fluido, é puramente de natureza molecular, está tabulada. Okay? Mas naturalmente, isto era em regime turbulento, será de esperar que, desculpem, em regime laminar, assim é que é isso que está, aquilo que nos interessa agora é regime turbulento, e portanto será de esperar que nesse regime, em regime turbulento, em vez de termos uma viscosidade molecular, propriedade apenas do fluido, ok? Devamos fazer, como vimos, como falámos inicialmente quando discutimos o escoamento turbulento, portanto, ter uma viscosidade turbilionar em regime turbulento. Portanto, esta viscosidade, que na realidade acaba por ser aqui estar associada aos efeitos, então, de corte em regime turbulento, terá de, no fim de contas, ir exprimir as tensões de Reynolds, que, de acordo com a hipótese de Boussinesq, lembre-se, nós podíamos escrever de uma forma semelhante à forma que escrevíamos a contribuição viscosa, simplesmente considerando aqui uma viscosidade que não seria molecular, aqui é a viscosidade dinâmica, aqui é a viscosidade cinemática, mas relacionam-se com um ρ que estamos a assumir constante, a massa volúmica do fluido. E, portanto, passaríamos a ter aqui, de acordo com a hipótese Boussinesq, portanto, um μt, não é? Portanto, uma viscosidade no μt. Ou, se quiserem, em termos de viscosidade cinemática, portanto, o μt, não é? Viscosidade cinémica, em termos de viscosidade cinemática, seria substituir aqui o νu por νt, não é? De acordo com a nossa relação entre μt e νt, não é? E, portanto, μt, a nossa viscosidade turbilionar, tal como antes a tínhamos formulado, segundo a hipótese de Boussinesq, portanto, para modelar a turbulência. Ora bom, portanto, admitamos que essa seria uma outra hipótese de resolvermos aqui o nosso problema, portanto, chegar à nossa equação que era válida em regime laminar e, portanto, dizer, ok, ela continua a ser válida, mas temos de substituir aqui a viscosidade
que era molecular, portanto, aquela que estava associada apenas a mecanismos de viscosos, portanto, em regime laminar, são os únicos que temos, por uma viscosidade turbulionar que é propriedade não no fluido, mas sim no escoamento, como aprendemos também na altura, e que, portanto, permitisse integrar, entre aspas, os efeitos da turbulência neste escoamento. Ora bom, então o que é que resultava efetivamente aqui? Resultava, mais uma vez, olhando aqui para esta relação, portanto, já anteriormente, como vimos, nós tínhamos argumentado, bom, mas de forma a que esta relação possa dar uma solução de semelhança, não é? Nós tínhamos de ter aqui qualquer coeficiente que não fosse dependente, não fosse aqui dependente estritamente da variável de semelhança, da variável eta, como é o eta por definição, ou neste caso, como eram o f e o g, porque eram funções de semelhança que são apenas entendidas como funções de eta. Portanto, se nos aparecem aqui outras quantidades, elas têm de ser constantes, não é? Porque se não forem constantes, se forem funções, de facto, que dependem de outra coisa qualquer, que não eta, não é? Naturalmente, não há a mínima hipótese de produzir uma solução de semelhança. Porque não vai só depender de eta, porque é, por definição, a função de semelhança só pode depender de eta, senão não era de semelhança. Ora bem, portanto, assim sendo, isto significa que agora, na realidade, nós teremos de ter, de facto, este coeficiente, que surge então aqui, portanto, fazendo o paralelo com o regime laminar, agora para regime turbulento. Na realidade, não basta que B seja constante, certo? Como tínhamos argumentado há pouco por outra via, portanto, simplesmente modelando aqui as tensões de Reynolds na nossa equação da quantidade de movimento e, portanto, produzindo uma equação desta forma, certo? Mas da qual também não obtivemos para já a solução. Não é? Portanto, dizia eu, será necessário que, efetivamente, este produto seja ele constante. Ora, o M já é constante. Por definição, o caudal de quantidade de movimento no jato é constante. Fisicamente, isso está verificado, independentemente do regime do escoamento, seja ele laminar ou turbulento. E a delta dx impusemos nesta análise como constante, portanto a nossa constante B, já vimos há pouco, o que implicava que o crescimento aqui da espessura do jato fosse apenas proporcional a x, foi uma condição que daí resultou, mas pronto, para já, desde que assim seja, de facto, o nosso B será efetivamente constante. E portanto terá de ser este produto, que vamos chamar C, que deverá ser uma constante. Portanto, esta constante vamos chamar agora C. Já temos um B, agora chamamos C. Naturalmente que este produto ser constante implica, isto é constante, o B já era constante, portanto o C estamos a impor que tem de ser constante para que isto produza uma solução de semelhança, ou seja, daqui sai que a viscosidade turbulionar, portanto uma nova condição, para que se possa, em regime turbulento aqui no jato, ter condição de semelhança, é que esta viscosidade turbulionar, o nosso ΔT, aqui expresso em termos de viscosidade cinemática, seja constante. O que na realidade nós sabemos que não é verdade. Não é totalmente verdade. Portanto, isso irá ser uma limitação à precisão desta solução de semelhança que vamos obter para o jato, mas voltaremos a falar aqui no fim acerca dessa limitação. No entanto, para já, é a nossa única possibilidade, de facto, de, a partir desta relação, então, nós conseguirmos, de facto, uma solução da equação diferencial ordinária que daqui resulta, para f apenas, reparem, agora aqui, partindo do laminar e, portanto, considerando estas hipóteses, temos apenas uma única equação em função de f, portanto, ultrapassamos esta questão que nos estava aqui a complicar de termos outra função g, não é? Para exprimir aqui as tensões de Reynolds. Fomos, digamos, modular isso introduzindo aqui, em vez da, portanto, na relação que tínhamos para regime laminar, que tínhamos obtido, portanto, vocês têm disponível na secção 7 do livro de texto, portanto, substituindo por uma viscosidade turbulionar de acordo com a nossa hipótese do Cinesc, não é? Portanto, desta forma. E, assim sendo, de facto, é inclusivamente possível, tal como já tinha sido possível, a partir, portanto, para regime laminar,
em que tínhamos obtido uma solução analítica para o nosso perfil de velocidades média em condições de semelhança, portanto, em regime laminar. Desta forma, agora resulta uma expressão, uma solução analítica, que é possível então obter, em função, portanto, apenas e só de eta, portanto, solução de semelhança, ok? E como vocês veem, é muito semelhante àquela que se obteve para a regime turbulento, surgindo apenas aqui, no segundo termo, portanto, uma constante multiplicativa C, que não tínhamos anteriormente. Constante multiplicativa é essa C, que é, naturalmente, a correspondente a este produto que aqui está. Ok? Portanto, dessa forma, torna-se bastante simples, de facto, tendo em conta o que já tinha sido feito para laminar, para obter a solução de semelhança em laminar, ok? Obtemos-la agora em regime turbulento e, portanto, voltamos a ter aqui uma forma analítica, certo? Mas que, naturalmente, está sujeita a aproximações que tivemos de fazer aqui e que já falámos, nomeadamente esta que resultou há pouco, portanto, de termos de considerar que a viscosidade turbulinar é constante em todo o campo, portanto, do escoamento, em todo o jato, certo? E como já referi, que não é inteiramente verdade em regime turbulento, porque esta é uma, ao contrário, portanto, da viscosidade μ, portanto, a viscosidade molecular, que é uma propriedade do fluido, naturalmente, se o fluido for a propriedades constantes, se evoluir a propriedades constantes, como estamos também a assumir, neste caso, naturalmente que isto é uma constante, mas a viscosidade turbulinar nós sabemos que depende do escoamento e não do fluido, e portanto se o escoamento muda, é natural que ela também mude. Mas cá, já voltaremos a essa questão. Portanto, significa que, ao contrário de para regime laminar, em que esta condição de semelhança é exata, certo? Em regime turbulento, naturalmente, esta será sempre aproximada. Mas, na realidade, irá produzir uma boa aproximação. Todavia, reparem que nós não temos ainda, nomeadamente aqui, se quisermos escrever o nosso perfil de velocidades, certo? Ou, se quisermos, aqui em cima, escrever como evolui a espessura do jato, a espessura delta, né, que definimos aqui, do jato, até ali à periferia, nós, efetivamente, precisamos de saber estas constantes B e C, precisamos determiná-las. Ora, elas podem ser determinadas a partir das condições de fronteira do jato. No entanto, precisamos, para definir essas condições de fronteira, aqui definir mais uma quantidade, que há pouco já não falámos, mas que estava aqui representada. Ou seja, reparem, quando as condições de fronteira são condições, por exemplo, de não escorregamento, que não temos aqui no jato, portanto, só temos no início do jato, portanto, aqui no início, não conta, portanto, são importantes para a formação do jato, mas não são importantes para o seu desenvolvimento, uma vez que deixam de permanecer no jato, o jato é descarregado e evolui livremente, como já falámos. Portanto, em condições de fronteira de não escorregamento, nós temos habitualmente, portanto, a condição de fronteira bem definida, não é? Portanto, significa, se tivéssemos aqui uma parede, a velocidade aqui seria zero por condição de não escorregamento, ok? Mas não temos uma parede. A parede, na realidade, não existe, certo? Esta fronteira é fictícia, certo? E, portanto, nós precisamos definir aqui uma distância onde tenhamos uma determinada velocidade, certo? Para que, efetivamente, possamos usar esse valor como referência. Obviamente que a velocidade não está pré-definida, mas nós podemos usar a relação que vai existir entre a localização e a velocidade. E, portanto, vamos basicamente definir aqui, então, uma distância que vamos chamar delta 1 meio e que vamos defini-la como a distância, então aqui, segundo a direção R, portanto será de espessura de jato, tal como era o delta, mas o delta, lá está, estava sujeito ao nosso critério, então, de alguma forma, como um pouco também a camada limite. Se lembram quando falámos disso, da definição de facto de camada limite, naturalmente que será, do ponto de vista teórico, quando deixar de haver gradientes, mas não se esqueçam que a evolução é assintótica, quando o fazemos experimentalmente precisamos, tal como fizemos, quando, nomeadamente, em regime laminar fomos determinar as espessuras de camada limite, tivemos que usar um critério, e que relembre-se foi que, para a camada limite, que a espessura de camada limite delta, nesse caso, portanto não esta, portanto a de camada limite, não esta do jato, era atingida então quando, no perfil de velocidades, nós atingimos, em termos de velocidade média,
cerca de 99,5% da velocidade exterior. Portanto, era preciso um critério também nesse caso. Aqui também o nosso critério vai ser, vamos definir esta meia espessura do jato, chamemos de delta 1 meio, que vai corresponder então à cota R, aqui, quando, em relação ao eixo, quando se atinge metade da velocidade da linha central. Ok? Portanto, é esse o critério que aqui está. A velocidade para delta 1 meio, para a tal dita meia espessura do jato, será onde se atinge metade da velocidade da linha central. E com esta condição de fronteira, nós podemos aplicá-la, então, aqui ao nosso perfil de velocidades e determinar, então, por essa via, as nossas constantes B e C. E, portanto, significa isso que, então, o nosso delta, que era, como vimos, dado por Bx, tinha de ser, no máximo, dependente, portanto, evoluir linearmente com x, não é? Portanto, definindo de facto ali um cone, não havendo curvatura, portanto, na periferia do jato, portanto, sendo a constante B igual a 0,848, portanto, ficaremos com esta evolução de delta de x também com esta expressão. O nosso µt, portanto, a viscosidade turbilionar, okay, pode ser escrito, então, a partir das expressões que vimos, portanto, aqui em cima, certo? Da expressão que vimos, também em função de o C e delta, usando agora a nossa constante C. Portanto, sendo que a constante C dá 3,31. Portanto, nós temos, obviamente que aqui precisamos de duas constantes, duas condições de fronteira. Portanto, tínhamos a condição de fronteira que está imediatamente imposta, essa era fácil, não é? Que é na linha central, temos o C, certo? Portanto, para R igual a 0. Não é? E depois, naturalmente, foi complementá-la com mais esta, porque precisamos de duas para responder a duas constantes, não é? Portanto, uma já tínhamos na linha central, é fácil essa condição de fronteira. O problema é a condição de fronteira aqui na periferia, não é? Porque, de facto, é difícil definir quando é que a velocidade atinge um determinado valor específico. E daí recorrermos a este critério. Bom, de facto, o mais importante aqui para obtermos o nosso perfil de velocidades em condições de semelhança, portanto aplicável ao jato livre a evoluir em regime turbulento, era a constante C, para substituirmos então aqui, nesta solução analítica da equação que tínhamos visto anteriormente, e sendo assim, ficamos finalmente com esta expressão, portanto, a utilizar, uma expressão que eu volto a referir em regime turbulento, ao contrário do regime laminar, em que é exato, aqui é aproximada, porque, de facto, temos algumas aproximações que tivemos de fazer aqui, algumas restrições que tivemos de impor aqui ao nosso problema e que não são totalmente físicas. No entanto, o resultado é, quer dizer, quando se confronta esta evolução, esta expressão analítica com resultados experimentais, de facto tem demonstrado que é bastante precisa. Portanto, estas hipóteses não foram, apesar disso, apesar de hipóteses, apesar de restrições, enfim, de alguma forma não físicas ao processo, não são totalmente restritivas. Podemos ver, inclusivamente, em termos de ter uma noção de quanto é que vale esta viscosidade turbilionar e, portanto, perceber que, de alguma forma, portanto, o facto de a tomarmos como constante acaba por não ser assim tão restritivo, porque, na realidade, o valor que ela assume, okay, mesmo variando, é um valor muito mais elevado do que a viscosidade cinemática do fluido, portanto, aquela que depende apenas do fluido, não do escoamento, portanto, aquela que vem tabulada. Okay? E, portanto, notando que a nossa velocidade na linha central do jato, portanto, evolui com uma velocidade, portanto, com aquele decaimento da velocidade no jato inversamente proporcional a x, se nós considerarmos, por exemplo, um jato livre a uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Portanto, nós podemos usar esta relação que aqui está em cima, portanto, para µt, para a nossa viscosidade turbilionar, e vamos obter, efetivamente, um valor à volta deste que aqui está, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metro quadrado por segundo. Ora, se fizermos a razão desta viscosidade turbilionar pela viscosidade cinemática, portanto, do fluido, viscosa, molecular, em condições, por exemplo, de pressão e temperatura normal, só para termos uma referência para podermos calcular, ok? Portanto, para o ar, estamos a falar de um valor de cerca de 2 vezes 10 elevado a menos 5, ou desta ordem, metro quadrado por segundo.
portanto também unidades SI, naturalmente temos que usar as mesmas unidades. E portanto, fazendo a razão, estamos a falar de um valor, portanto, da viscosidade turbinar que é da ordem das 1000 vezes maior, portanto 3 ordens de grandeza superior àquela para a viscosidade cinemática, portanto, que temos, que governa o processo de conforme, portanto, os processos viscosos, em regime laminar. Portanto, um valor muito mais elevado, em várias ordens de grandeza mais elevado, o que de alguma forma, enfim, compensa, digamos, o facto de termos aqui esta restrição para obtermos a nossa condição de semelhança e que, naturalmente, ΔT não vai ser constante, irá variar, mas essas variações, de facto, vão ser sob valores que são tipicamente 3 ordens de grandeza superiores àqueles que tinham a laminar e, portanto, isso, de alguma forma, permite explicar, portanto, que a solução acabe por ser a nossa solução de semelhança. Esta expressão analítica que temos aqui acaba por ser pouco sensível a esses efeitos e, portanto, de facto, conferindo-lhe alguma precisão e, portanto, justificando também o seu uso quando precisarmos, portanto, de analisar em termos médios o perfil de velocidades de um jato em regime turbulento. Vamos acabar este capítulo 6 com algumas notas acerca de medidas experimentais de pressão, algo que vocês poderão ter necessidade, em termos experimentais, de realizar. E, portanto, as pressões que tipicamente são medidas, então, num escoamento, são a pressão estática. Pressão estática que é obtida em tomadas na superfície, quer dizer, pequenos furos que são feitos numa superfície, portanto, em que o escoamento se deve manter tangencial a essa superfície, portanto, aqui um escoamento com uma determinada velocidade U, evolui tangente à superfície, e temos então aqui uma tomada que corresponde a um pequeno orifício, e deve ser o mais pequeno possível, naturalmente, tentando garantir que ela não fique obstruída, porque senão isso irá também produzir uma medida de pressão estática errónea, mas, portanto, além dessa questão, portanto, garantir que estes orifícios são efetivamente muito pequenos, de maneira a que não irão perturbar aqui as linhas de corrente na vizinhança. Imaginem se tiverem aqui um orifício de grandes dimensões, não é? As linhas de corrente naturalmente serão perturbadas, irão curvar nesta zona, e já sabemos, de acordo com o nosso, aquilo que aprendemos, já falámos várias vezes, equilíbrio entre a curvatura da linha de corrente e força devido a gradiente de pressão, isso irá fazer que, se houver curvatura, vai haver um gradiente de pressão na direção radial da linha de corrente, que irá alterar então o valor da pressão estática medida nesta zona. Portanto, orifício pequeno, mas naturalmente garantindo que ele não deverá ficar obstruído. E o outro valor, que importa também medir num escoamento em termos experimentais, é a pressão total. A pressão total, cuja diferença, por definição, nos dá, portanto, pressão total PT menos a pressão estática P, nos dá a pressão dinâmica 1 meio de ρ ao quadrado, que sabemos que nos permite, através então do conhecimento desta medição, deste diferencial de pressões, nos permite obter, por hipótese, a velocidade do escoamento. U. Ora bem, todavia, para além dos cuidados que existem, e neste caso utilizando as tais tomadas de pressão estática, portanto, para medir a pressão estática P, também devemos notar que, em relação à pressão total, que é medida de outra forma, portanto, usando os chamados tubos de pressão total, portanto, basicamente, um tubo em L, ok? Aqui está representada apenas em corte, tal como aqui era um corte no caso da tomada de pressão, mas aqui é um corte no tubo, ok? Portanto, um tubo de pequenas dimensões e que será em L. Portanto, terá aqui uma secção, depois fará um cotovelo e virá para cima, e então este estará ligado depois ao instrumento de medição de pressão. Ok? Portanto, isto é apenas a extremidade do tubo de total, cujo eixo, portanto, desta secção do L, irá ser alinhada então com o nosso escoamento, que pretendemos medir, onde pretendemos fazer a medição de pressão total. Portanto, será através deste tubo, então, que iremos medir PT. Este tubo terá, naturalmente e convenientemente, um diâmetro pequeno. Todavia, um diâmetro pequeno, basicamente para perturbar o menos possível o escoamento onde estamos a fazer a medição, porque
se enquanto que aqui o escoamento já é suposto ser sob a superfície, portanto nós também fomos fazer, portanto no caso da tomada de pressão estática, portanto um furinho de pequenas dimensões, justamente para perturbar o menos possível o escoamento nesta zona, porque o furo não é suposto lá estar, não é? E se alterar o escoamento, então já não estamos a quantificar o mesmo escoamento, a caracterizar o mesmo escoamento. O mesmo acontece em termos de pressão total, mas agora piora, porque aqui a superfície já tinha de lá estar, não é? Portanto, a confinar o escoamento seria ao longo desta superfície, por hipótese, e portanto nós limitamos a fazer o furo na superfície. Ok? E depois ligamos a um tubo também, a um manómetro para medir a pressão. Aqui, no caso do tubo de pressão total, este tubo não é suposto estar lá, não é? Portanto, é uma sonda que nós introduzimos fisicamente no escoamento e que, portanto, irá inevitavelmente perturbar o escoamento, porque as linhas de corrente do escoamento têm de contornar este tubo. Ora bem, o que acontece é que a ideia é minimizar esta perturbação e, portanto, tornar o diâmetro externo deste tubo o mais pequeno possível, mas naturalmente existem limitações, por várias razões, do ponto de vista físico, não é? Para esta dimensão mínima. Tipicamente pode ser reduzida a poucos milímetros, mas aplicações industriais têm às vezes diâmetros bastante maiores, de vários milímetros. De qualquer forma, em termos de diâmetro externo, que é o que importa, seja ele grande ou pequeno, irá sempre provocar, de facto, uma perturbação que se vai refletir num desvio da linha de corrente a montante, portanto, no nosso perfil de velocidades, aqui por hipótese de camada limite, onde estaríamos a fazer a medição de pressão total. Este desvio na vertical, aqui na cota normal, portanto, aqui segundo a qual evolui o perfil de velocidades, portanto, este desvio delta desta linha de corrente, ok? Como veem, para todos os efeitos, nós vamos estar a medir, de facto, a pressão total, a uma cota, que corresponde aqui ao eixo do tubo de total, que se encontra, na realidade, ou corresponde, devido a esta alteração do escoamento, pelo facto de termos perturbado o escoamento ao introduzir aqui a sonda, portanto, corresponde, de facto, a uma cota que aqui correspondia a uma linha de corrente que estava mais acima do que fisicamente nós colocámos o tubo de pressão total. Okay? Portanto, isso significa que as medidas que nós vamos obter, na realidade, não se referem à cota onde estão no eixo do tubo de pressão total, onde o colocamos, mas referem-se assim a cotas que são superiores em delta à cota desse eixo do tubo de pressão total. Portanto, é necessário fazer efetivamente uma correção, que ocorre devido ao gradiente de velocidades. Se não existisse aqui um gradiente de velocidades, na realidade, este efeito não se dava, se fosse um perfil de velocidades constante, ok? Mas as linhas de corrente vão sentir esta perturbação de uma forma desequilibrada, portanto, porque existe um gradiente de velocidade, como tipicamente ocorre no perfil de camada limite ou num jato, ok? E, portanto, sob esse ponto de vista, nós teremos de aplicar esta correção aqui, que corresponde a 15% do diâmetro exterior. Portanto, esta cota terá de ser a que estamos a medir, na realidade é 15% superior, 15% vezes o diâmetro do tubo, superior à cota onde julgaríamos que estávamos a medir. Reparem, por exemplo, se o diâmetro deste tubo for reduzido a qualquer coisa como 2 mm, isso é possível, portanto, para medir, nomeadamente em camada limite, normalmente usam-se tubos com espessuras muito, muito pequenas, ok, estamos a falar de uma correção de 0,3 de milímetro, o que naturalmente é pouco significativo, muito pouco significativo e até pode estar dentro do erro de posicionamento do próprio tubo. Mas se o tubo tiver efetivamente diâmetros exteriores maiores, ok, de vários milímetros, então esta correção já poderá não ser desprezável. E, portanto, caso contrário, temos no fim de contas, estamos a medir um perfil de velocidades desviado em relação à realidade. Portanto, isto porque estamos a introduzir uma sonda no seio do escoamento, estamos a perturbá-lo e isso tem consequências. Outra quantidade que é relevante e que já temos falado aqui muitas vezes é a medição de tensão de corte na parede. É difícil fazer uma medição direta da tensão de corte na parede e vocês podem facilmente imaginar porquê, não é? Existem hoje em dia técnicas bastante avançadas, mas que de qualquer forma necessitam de algum tipo de calibração, portanto de termos, por exemplo, pintarmos a superfície com alguma tinta que seja sensível ao corte e, portanto, isso refletir esses efeitos. Podemos utilizar outras técnicas, mas de alguma forma estão sempre relativamente limitadas. Existe uma forma quantitativa e que pode ser usada justamente com o tubo de pressão total, okay, com o nosso tubo de pressão total, medindo a velocidade
na camada limite, desde a própria parede, portanto, começando por medir o primeiro ponto e tendo em conta justamente também este desvio, portanto, não conseguimos chegar mesmo à parede, não só por causa do desvio, mas também porque fisicamente o tubo tem uma determinada espessura, mas, portanto, com um tubo de espessura mínima, certo? Tento encostá-lo à parede, começar a medir a partir daí pontos experimentais do nosso perfil de velocidades normalizado, U sobre o E. Teremos de medir até cá fora para saber quanto é que vale o E, não é? Mas depois podemos normalizar o nosso perfil de velocidades média e representá-lo num diagrama, que é o chamado diagrama de Clauser, que basicamente tem aqui uma série de retas que evocam, portanto, as tais retas logarítmicas da lei da parede. Porque, de facto, aqui a escala das abscissas, sendo as ordenadas U sobre o E, as abscissas é também logarítmica. Okay? Portanto, isto é um gráfico em escalas semi-logarítmicas. Simplesmente reparem que não é igual à da lei da parede, portanto, é o E vezes Y sobre μ aqui, portanto, que temos cá em baixo. Ok? Portanto, não é exatamente igual. Bom, de qualquer forma, a evolução vai ser muito semelhante, portanto, os pontos aqui na região mais junto à parede irão seguir uma linha mais ou menos curva, mas depois vão se tender a alinhar, portanto, na zona da parede, aqui segundo uma reta que será eventualmente paralela à família de retas que aparece justamente aqui com diferentes inclinações no tal diagrama de Clauser. Ora, a ideia é que justamente nós vamos à procura da zona, portanto expressa-se esta zona onde a evolução ainda não é reta, de acordo com o que se espera na zona da parede. Quando efetivamente os pontos mentais cheguem aproximadamente uma reta, temos de comparar esta inclinação desta reta dos pontos experimentais com as retas que estão aqui, a família de retas que aqui temos. E, portanto, aquela reta que estiver a inclinação mais próxima aqui da reta que é formada pelos pontos na zona onde efetivamente eles se comportam de uma forma linear aqui nas nossas escalas logarítmicas, portanto a zona da lei da parede, efetivamente essa reta vai ser aquela, e o diagrama de causas tem associado a cada uma destas retas um valor de CF, que vai subindo à medida que as retas vão ficando mais inclinadas, ok? E portanto, se for esta a reta, então, isso dá-nos uma medição do valor do coeficiente de tensão de corte superficial, como sabem, é a tensão de corte na parede adimensionalizada com o valor da pressão dinâmica. E, portanto, a partir daí, temos uma quantificação da tensão de corte na parede, que é relativamente fácil de obter, embora algo demorado na medida em que obriga a medir alguns pontos, mas esta medição é relativamente rápida, portanto, alguns pontos do nosso perfil de velocidades para confrontarmos, para aqui aplicarmos no diagrama de causa. E é bastante mais precisa do que outros métodos que existem e que também podem ser, acabam por se tornar demorados em termos globais, na medida em que existem algum tipo de calibração. Bom, e portanto, com esta complementação aqui, portanto, do vosso conhecimento também no que respeita a medições experimentais e que se aplicam, nomeadamente, em regime turbulento, portanto, da parede, regime turbulento, aqui também se aplicaria naturalmente em regime laminar, certo? Em termos das medidas de pressão, já que a pressão é uma quantidade essencialmente invícida e, portanto, não irá estar dependente do regime. Portanto, terminamos então aqui o nosso capítulo 6 sobre escoamento turbulento.